pauta que a gente já conhece. É isso, Elô. Inclusive, eu quero chamar agora o André Santos, que é delegado e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, para a gente entrar nessa pauta da segurança pública e falar dos protestos contra o DERIT também que acontecem essa semana. Doutor André, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia e já agradeço pelo seu tempo nessa manhã conosco. Muito bom dia a todos. Vamos lá então, gente. Policiais civis e militares de São Paulo vão realizar nesta terça-feira, amanhã, um grande protesto contra a gestão da segurança pública do governo Tarcísio de Freitas. O ato acontece às 14h no Largo São Francisco, no centro da capital, aqui em São Paulo. As entidades que representam as categorias afirmam que o secretário Guilherme DeRitt deixou de lado problemas estruturais das corporações para assumir a relatoria do PL Antifacção na Câmara dos Deputados. As organizações citam desvalorização da carreira e atraso na modernização da legislação estadual paralisada desde 1979. A expectativa é que o Sindicato de Policiais Penais também participem dos protestos. Delegado, eu gostaria de começar, a gente vai fazer uma rodada aqui de perguntas, enfim, entendendo do senhor qual foi o estopim para esse ato, exatamente nesse momento. Acho que é importante para a gente fazer essa contextualização com tudo que aconteceu na semana passada e também falando do abandono do cargo por parte do secretário. Olha, primeiro nós... por parte da Polícia Civil, das categorias que integram a Polícia Civil, nossa reivindicação é a apresentação do texto da nova lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como você bem pontuou, a atual lei orgânica da Polícia Civil é de 1979. De lá para cá, a sociedade mudou, as polícias mudaram, diversas polícias já fizeram suas reformas, inclusive a partir da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que é de 23 de novembro de 2023. Portanto, São Paulo precisa se modernizar para enfrentar a criminalidade organizada do século XXI. Então, essa é a pauta dos policiais civis e, a partir do momento em que nós lançamos essa manifestação, fomos procurados pelos policiais militares, pelos representantes dos praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos, subtenentes, e eles também aderiram a essa manifestação. E na sexta-feira eu recebi também uma solicitação dos policiais penais para que aderissem também a essa manifestação. Todos muito bem-vindos, as nossas dores são praticamente as mesmas, em relação à necessidade de modernização das nossas instituições e de valorização dos policiais. Portanto, existiu essa grande união das bases, a integração que não houve por parte do governo na segurança pública do Estado de São Paulo, tendo em vista toda a gestão aí do secretário de Segurança, Guilherme DeRitt, mexendo com competências da Polícia Civil, tentando passar para a Polícia Militar. Tudo isso a gente vai deixar de lado e vai integrar as forças de segurança pública, fazer aquilo que o governo não fez. Passando a bola para você agora, Elô. Delegado, bom dia, muito obrigado por estar conosco. Eu queria justamente perguntar a respeito dessa integração, porque hoje em dia é um ponto-chave na discussão entre a proposta do governo federal e a proposta que o relator DeRitt apresentou aqui no Congresso. O governo diz que é preciso integrar as forças todas e que a Polícia Federal precisa ter autonomia para agir sem ficar subordinada aos governos estaduais. Eu gostaria de saber como o senhor vê essas duas propostas e a necessidade de integração, porque me parece que outra reclamação é ele ter provocado uma cisão aí em São Paulo entre a Polícia Civil e a Polícia Militar com essa coisa da tirar a competência de uma para outra. Então, integração é a saída e independência da PF também para o crime organizado? Olha, integração é um princípio básico da segurança pública. Integração entre as forças de segurança e transversalidade. Forças de segurança e demais componentes da sociedade, educação, saúde, enfim. Mas no que tange a questão doméstica aqui no Estado de São Paulo, houve sim um racha provocado pela Secretaria de Segurança Pública durante toda a gestão do governo Tarcísio, em razão da busca pela Secretaria de Segurança Pública de passar atribuições que são da Polícia Civil para a Polícia Militar. E eu vou te citar aqui rapidamente quais são essas atribuições. Primeiro foi o termo circunstanciado de ocorrência, que é lavrado pela Polícia Civil aqui no Estado de São Paulo e que houve um projeto que nós conseguimos barrar
lá na Secretaria de Segurança Pública, que passava essa atribuição da Polícia Civil para a Polícia Militar. Um outro caso foi o caso do senhor Clóvis, aqui no bairro do Tatuapé, uma ocorrência mal sucedida, infelizmente, de um policial militar. Um idoso foi atingido por um tiro na cabeça, morreu na calçada, e essa ocorrência foi levada para o quartel da Polícia Militar para que o flagrante ou a análise técnico-jurídica do caso fosse analisado pelos oficiais da Polícia Militar no quartel. A ocorrência não foi apresentada na delegacia, nós tivemos um problema gigantesco em relação a esse fato. E mais um fato é o fato da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo buscar realizar a solicitação de medidas cautelares, busca e apreensão em crimes comuns. Neste ponto, nós conseguimos recentemente uma decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, justamente colocando os pingos nos is. Olha, a Polícia Militar não tem a atribuição de realizar pedidos de busca e apreensão em crimes comuns, e isso não pode ser feito tendo em vista a competência já da Polícia Civil, prevista lá no artigo 144 da Constituição, para realizar esse tipo de atividade. Portanto, a gente elenca diversos fatos em relação ao racha entre as polícias aqui no estado de São Paulo, e quando a gente vai para nível nacional, esse debate se alarga, principalmente em razão da PEC da Segurança Pública, e eu quero deixar claro aqui, olha, tudo que se for feito neste momento no país que trate de competências dos órgãos ou dos entes federativos vai ser pauta de dissenso, e no projeto que foi apresentado pelo o deputado Guilherme Derrite, né, no caso como relator, se mexe um pouco nessa questão de competências, e tudo que for tratar disso vai ser dissenso nas discussões, principalmente no Congresso Nacional. Bom dia, doutor André, e novamente obrigado por estar com a gente aqui na manhã dessa segunda-feira. Eu queria perguntar para o senhor sobre um dos eixos centrais desse projeto, que me parece muito caro ao grupo político do Guilherme Derrite, que é o aumento de penas. Me parece que a tentativa o argumento pelo menos, é de que penas mais altas ajudam a dissuadir pessoas que possam querer delinquir, que possam querer cometer crimes. Na sua experiência como delegado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse eixo. É o caminho mais adequado para a gente impedir as pessoas a delinquir, a entrar na criminalidade? Porque me parece que esse populismo penal, o aumento de penas para vários crimes, como está na proposta do Guilherme Derrite, é o eixo central de atuação desse grupo político que ele representa, né, doutor? Nós vemos que essa é uma temática utilizada, né, pelo grupo político do deputado e também pela própria direita no país, e sem entrar aqui na discussão de polarização de direita e esquerda, mas nos atendo aqui ao aspecto técnico. Veja, nós temos no âmbito da segurança pública a incapacitação e dissuasão do criminoso. Incapacitação, deixá-lo preso. Dissuasão é você fazer com que o crime não compense. Então, de certo modo, quando você aumenta penas, você está atuando nas duas esferas. Você está dizendo, olha, esse crime aí vai deixar você preso por muito tempo, e se você deixa o criminoso preso por muito tempo, você está o incapacitando e fazendo com que ele não realize crimes, pelo menos no ambiente físico externo, fora dos presídios. Portanto, a gente entende que essa é uma necessidade que o Brasil enfrenta hoje, de seguir por esse caminho, até porque, em razão dos diversos benefícios que foram implementados dentro das políticas criminais e de segurança pública no país, nós temos um descompasso entre as atividades que são praticadas pelos criminosos e a defesa das vítimas, das pessoas que seguem a lei aí diariamente. Portanto, há uma necessidade de haver um equilíbrio, de nós termos um foco maior nas vítimas, e essa discussão de aumento de pena, ela tem que ser travada também com medidas de execução das atividades de segurança pública. Não adianta só aumentar a pena, isso é uma questão em abstrato, se a gente não consegue ter as forças de segurança pública trabalhando com plenitude, com recursos e, acima de tudo, integradas para poderem realizar essas atividades, colocar o criminoso na cadeia dentro de um processo criminal aí que possa proporcionar essas condenações por muito mais tempo.
Delegado, prazer falar com o senhor, César Calejão aqui. Ao longo dos últimos anos, eu conversei com vários especialistas em segurança pública no país. Existem divergências, mas basicamente todos e todas me disseram que, olha, sem endereçar a questão da nossa política antidrogas e a questão do nosso encarceramento em massa, a gente vai continuar enxugando o gelo ad eternum. O senhor que tem muita experiência nessa área, eu gostaria de ouvi-lo, se o senhor concorda com isso e o que seria um projeto eficaz para discutir a questão da segurança pública num nível importante para a população nacional, sem esse nível de populismo penal que interessa única e exclusivamente à extrema-direita. Gostaria de lhe ouvir, por favor, a respeito disso. Olha, a gente tem que ter equilíbrio acima de tudo. Acho que o que o país precisa nesse momento, a título de política pública, né, e de comportamento dos atores políticos, é equilíbrio. Você tem, de um lado, que sim, reduzir benefícios a quem praticou crimes, mas de outro, proporcionar a ressocialização. Você não vai ter pena de morte no país, a não ser nos casos, né, de guerra declarada. E para se alterar isso, tem que se derrubar a atual Constituição e colocar outra no lugar, porque isso é um direito fundamental, cláusula pétrea, né, o direito à vida. Então, você tem que entender que a segurança pública tem que ter esse equilíbrio. Você tem que, de um lado, realmente realizar a punição dos criminosos e, de outro, buscar a ressocialização. Agora, esse debate polarizado vem atrapalhando essa perspectiva. E eu acredito que projetos que venham a mexer com competências tanto de entes federativos, como é o caso da PEC da Segurança Pública, quanto projetos que venham a mexer nas competências de órgãos, isso vai trazer muita discussão e isso vai ser aproveitado por um polo ou pelo outro para trazer e imprimir as suas narrativas, muitas vezes eleitoreiras. Então, a gente está perdendo os resultados para os debates, né? Nós estamos vendo os políticos caminharem muito mais focados nas narrativas do que em resultados. E com isso, como você bem disse, aí a população é que vem perdendo. Elô, vamos contigo para a última pergunta, Delegado, Elô, por favor. Vamos lá, delegado. Eu queria saber um pouquinho melhor sobre essa integração das forças de segurança, porque o projeto que está em discussão aqui agora é esse das facções criminosas, né? Projeto antifacção. E esse projeto deu muita confusão porque o governo defende a necessidade do trabalho coordenado das forças de segurança, mas mantendo a independência e o financiamento da Polícia Federal. A gente ainda nem começou e já devia ter começado o debate mais aprofundado da PEC da segurança, que é a que o senhor está se referindo. Mas com relação a esse projeto antifacção, eu gostaria de saber a sua opinião. Como é que o senhor vê essa discussão, a corporação, se existe essa compreensão de que é preciso sim manter essa coordenação e manter a autonomia da PF ou não? Como é que vocês estão vendo esse projeto em particular? Esse projeto em específico traz essa discussão em relação a competências, Polícia Federal, se teria que ter uma autorização para atuar no âmbito dos estados, ou enfim, como é que funcionaria essa integração. Eu acho que ficou talvez mal colocado, né, por parte do relator este ponto, tendo em vista as discussões que foram lançadas e muitas críticas também por parte de juristas. Então, a gente acredita que talvez a intenção fosse de promover um dispositivo para a integração entre as forças e, de certo modo, você deixou a Polícia Federal ali numa situação desconfortável e complicada a partir do momento em que, para ela atuar no âmbito do combate às organizações criminosas, teria que comunicar ou até mesmo pedir autorização aos estados. Isso não ficou claro na proposta apresentada pelo relator e os debates se travaram em torno disso, além de outros pontos de críticas deste relatório. A gente entende o seguinte, olha, se a intenção é estabelecer que as polícias civis devem também realizar o combate às organizações criminosas num nível mais de um maior protagonismo, propõe-se
a competência concorrente, né, dos estados para o enfrentamento às organizações criminosas, obviamente, de acordo com aquilo que não tenha relação com as competências da Polícia Federal, né, quando as organizações criminosas atuam contra bens, enfim, instalações da União. Então, isso tem caminhos técnicos, jurídicos para se fazer aquilo que é necessário. Um outro ponto deste projeto diz respeito a você enquadrar ou equiparar, né, que é uma forma mais amena que o relator tem dito, né, as organizações criminosas como terroristas. A gente vê que, de certo modo, existe uma necessidade de endurecimento contra as organizações criminosas, sobretudo quando elas atuam contra o próprio Estado, né, intimidando o Estado ou agindo contra as próprias forças de segurança pública. Isso é necessário se fazer, mas talvez o caminho não fosse alterar a lei de terrorismo para que se coloque a etiqueta de que, olha, eu fiz a equiparação das organizações criminosas com terroristas. Então, a gente vê que, de certo modo, não sei se foi essa a intenção do relator, mas, no final das contas, a gente vê o debate técnico sendo perdido para as narrativas políticas. Se a intenção fosse essa, de endurecer os crimes praticados por organizações criminosas nessas circunstâncias, a gente poderia perfeitamente pegar os mesmos dispositivos ali propostos, com aumento de pena, com criação de novos tipos penais, e encaixar isso dentro da própria lei das organizações criminosas. Doutor André, eu agradeço a sua participação, obrigada. Eu estava perguntando aqui para a turma se tinha mais alguma pergunta, mas a gente está encerrando por aqui, então, obrigada e uma boa semana. A gente vai acompanhar essa manifestação da terça-feira. Muito obrigado. Obrigada demais.